A Flor do Buriti é um filme brasileiro lançado em 2023, dirigido por René Nader Messora e João Salavisa. A obra trabalha diretamente com o povo indígena Craô da aldeia da Pedra Branca. O filme acompanha diferentes momentos da história desse povo por meio de uma narrativa construída em 3 temporalidades: o passado, marcado pela violência e pelo massacre, o presente da luta política, com participação de lideranças indígenas em protestos em Brasília, e um tempo de memória, que não é linear, mas cíclico, como a própria tradição oral indígena. Desde o início, o filme se propõe a registrar não apenas acontecimentos históricos, mas também vivências, afetos e modos de existir. Assim, o levantamento das informações do filme também deixa claro que se trata de uma obra comprometida com o registro da memória indígena e com a denúncia das violências sofridas pelos povos originários do Brasil. A análise proposta para A Flor do Buriti é uma análise crítica cinematográfica que articula elementos estéticos, narrativos e políticos. O filme se constrói a partir de uma estrutura híbrida, misturando documentário e ficção, o que permite tanto o registro do cotidiano da aldeia quanto a encenação de eventos traumáticos que fazem parte da memória coletiva do povo Craô. Essa escolha não é apenas formal, mas profundamente política, pois reconhece que determinadas violências não foram documentadas historicamente e sobrevivem principalmente por meio da oralidade. A análise, portanto, observa como a linguagem audiovisual, o uso da câmera, do som e da montagem contribui para posicionar o espectador diante dessas memórias. Dessa forma, o filme é analisado como um instrumento de preservação da memória, de resistência cultural e de denúncia histórica, indo além de um simples registro etnográfico. O tema central da análise é a luta do povo Craô pelo reconhecimento de suas terras e pela própria existência. Essa luta se manifesta tanto no cotidiano da aldeia, quanto na ocupação de espaços políticos, como os protestos em Brasília. O filme mostra que resistir não significa apenas confrontar o Estado, mas também manter vivos os costumes, as crenças, a ancestralidade e as formas coletivas de cuidado. A memória ocupa um lugar fundamental nessa narrativa, pois recordar os massacres e as violências sofridas é também uma forma de garantir que essas histórias não serão apagadas. Ao mesmo tempo, o filme apresenta a vida como resposta à violência, exemplificada pelo registro de um nascimento que simboliza a continuidade e a esperança. Assim, o tema específico evidencia que a Flor do Buriti não trata apenas do passado, mas de um presente em disputa e de um futuro que depende da preservação da terra, da cultura e da identidade dos povos originários. O filme A Flor de Buriti constrói sua narrativa de forma não linear, rompendo com a estrutura clássica de começo, meio e fim. A história se organiza a partir de fragmentos do cotidiano do povo Krahô, misturando diferentes tempos históricos, passado, presente e memória coletiva que se entrelaçam continuamente. Essa escolha de narrativa reforça uma concepção indígena de tempo, na qual a história não é vista como algo distante, mas como um processo vivo que permanece atuando no presente. O sentido narrativo do filme está profundamente ligado à resistência e à sobrevivência cultural dos povos indígenas. Ao invés de centrar-se em um único protagonista, a narrativa assume um caráter coletivo, dando destaque às experiências compartilhadas da comunidade, especialmente das mulheres indígenas. Dessa forma, o filme se afasta de uma narrativa individualizada e enfatiza a força da coletividade como um elemento central da história. Além disso, o filme articula memória e denúncia política, ao revisitar episódios de violência sofridas pelo povo Krahô, como as agressões e as expulsões de suas terras. Esses acontecimentos não são apenas apresentados como fatos isolados, mas como marcas estruturais que atravessam gerações, evidenciando a continuidade do colonialismo e da opressão sobre os povos originários. Separamos 3 cenas principais que apresentam o cotidiano da aldeia e a introdução da narrativa coletiva, conversas entre as mulheres e a transmissão de memória, e evocação das violências históricas e conflitos territoriais. Na primeira cena, o tema central envolve os rituais e práticas tradicionais, nas quais o corpo, o canto e a relação com a natureza ganham destaque. Essas sequências não funcionam apenas como registros culturais, mas como elementos narrativos que afirmam a continuidade da vida indígena, apesar das tentativas históricas de apagamento. O buriti, enquanto símbolo recorrente, aparece associado à vida, à ancestralidade e à resistência. Na segunda cena, tem os momentos mais significativos do filme, que é aquele em que as mulheres Krahô se reúnem para conversar e compartilhar lembranças,
especialmente relacionadas às violências sofridas no passado. Nestes momentos, o diálogo cotidiano se transforma em um espaço de memória e resistência, revelando como a oralidade é fundamental para a preservação da história e da identidade cultural do povo indígena. Na terceira cena, temos o momento em que os membros da tribo se reúnem para falar sobre a necessidade de levar um documento ao Senado. E nesse processo, o filme evidencia o processo coletivo da organização política dentro da comunidade. A fala não é apresentada como um discurso isolado ou autoritário, mas como um momento de diálogo e mobilização, no qual a decisão deve ser tomada, envolve toda a coletividade. O enquadramento valoriza a escuta do grupo, reforçando a importância da participação comunitária nas ações de resistência. Narrativamente, essa cena funciona como um ponto de articulação entre o território indígena e as circunstâncias formais do Estado. Separamos também mais 3 cenas importantes do filme que nos ajudam a entender tanto as questões ancestrais e culturais do povo Krahô, como também os conflitos políticos que estão presentes nesse território. Cenas de danças e rituais em A Flor do Buriti ocupam um papel central na narrativa ao afirmar a continuidade cultural e espiritual do povo indígena. Por meio dos cantos, dos movimentos corporais e da relação direta com a natureza, o filme evidencia que essas práticas não são apenas manifestações culturais, mas formas de resistência e preservação da memória coletiva. Os rituais conectam passado e presente, reforçando a identidade do grupo e contrapondo-se às cenas de conflito, ao destacar a força da coletividade e a permanência da vida indígena. A cena que retrata a presença de indígenas no Senado Federal marca uma ruptura significativa na narrativa do filme, ao deslocar a ação do território tradicional indígena para um espaço institucional do Estado brasileiro. Nesse momento, o filme evidencia o contraste entre 2 mundos. De um lado, os corpos indígenas, suas vestimentas, línguas e modos de existir; de outro, a formalidade rígida do espaço político, historicamente responsável por decisões que afetam diretamente os povos originários. A cena possui forte carga simbólica, pois mostra os indígenas ocupando um espaço que durante séculos foi inacessível ou hostil para eles. A presença coletiva no Estado não é apresentada como um ato isolado, mas como a continuidade da luta por território, direitos e reconhecimento. O filme articula, assim, passado e presente. As violências relatadas pelas personagens encontram um eco nas disputas políticas contemporâneas, sugerindo que a luta indígena permanece atual e urgente. A câmera, ao registrar os indígenas no espaço do poder institucional, contribui para inverter simbolicamente as hierarquias tradicionais, afirmando a legitimidade de suas vozes e reivindicações. Por fim, as cenas finais do filme reafirmam a ideia de continuidade e resistência. O filme se encerra de uma forma aberta, sugerindo que a história do povo Krahô não termina ali, mas segue em construção, assim como sua luta por território, memória e existência. Em A Flor de Buriti, a construção visual se apoia majoritariamente em uma câmera que se posiciona de forma observadora, próximo aos corpos e às práticas cotidianas da comunidade Krahô. Predominam planos médios e planos abertos, frequentemente estáticos ou de movimentos extremamente suaves, que integram os personagens ao espaço natural e social da aldeia, evitando enquadramentos específicos e de modos espetacularizantes. No campo sonoro, o filme privilegia o som direto e diegético, sons ambientes como o vento, a água, os passos e as vozes e os cantos rituais estruturam a narrativa, enquanto a quase ausência de trilha sonora extremamente estratégica reforça o caráter sensorial e imersivo da obra. O som, portanto, não ilustra a imagem, mas a complementa, contribuindo para a construção de sentido. Os planos são, em sua maioria, longos e de duração estendida, sem cortes e com ritmo marcado pela experiência do tempo e da própria comunidade. Essa escolha estética articula imagem e som para produzir uma percepção dilatada do tempo e favorecer uma relação ética e de escuta e observação fundamental para a proposta política e cultural do filme. A paleta de cores é um dos principais recursos expressivos da fotografia e desempenha um papel fundamental na construção sensorial e política do filme. Predominam tons naturais e terrosos, como verde, marrom, ocre e amarelo, que estão diretamente ligados à paisagem do Cerrado e ao território do povo Krahô.
Essas cores aparecem de forma recorrente ao longo da narrativa, criando uma unidade visual entre os corpos, a natureza e as práticas culturais. A fotografia privilegia a luz natural, o que intensifica a presença dessas cores e reforça uma estética de organização e continuidade. Não há um uso excessivo de contrastes artificiais ou de cores altamente saturadas. Ao contrário, a imagem se constrói a partir da sobriedade cromática, que se aproxima do espectador e da experiência vivida pelos personagens. A cor, nesse sentido, não funciona apenas como elemento estético, mas como uma linguagem narrativa também. Essa escolha cromática produz sensações de pertencimento, permanência e enraizamento, reforçando a relação indissociável entre identidade e território. Ao mesmo tempo, a paleta contribui para uma experiência contemplativa, em que o ritmo visual e as cores convidam a observação atenta e a escuta. Assim, a fotografia de A Flor de Buritis utiliza a paleta de cores como recurso expressivo e essencial, articulando imagem, cultura e resistência de forma sensível e imersiva. Os diretores constroem um filme com grande caráter político. A obra não busca neutralidade, mas assume uma posição ideológica clara ao se colocar ao lado do povo craon, e ao denunciar a violência estrutural sofrida por essa comunidade ao longo de toda a sua história. A intenção dos diretores é evidenciar que a violência contra os povos indígenas não se limita a eventos isolados do passado, mas sim que constitui um processo contínuo marcado pela invasão de territórios, pelo desmatamento e pela exploração sistemática das terras indígenas. Essa proposta ideológica se manifesta em uma cena específica em que a presença do boi durante a noite funciona como um símbolo de colonização e de avanço do agronegócio sobre os territórios indígenas, fazendo uma referência à violência iniciada em 1940 e que persiste até os dias atuais. Ao destacar que essas agressões atingem não apenas o espaço físico, mas também a dimensão cultural e espiritual do povo craô, o filme reforça uma visão do mundo indígena onde que o território, natureza e identidade são inseparáveis. Com isso, os diretores propõem uma crítica direta às estruturas de poder que historicamente promovem o apagamento e o silenciamento dos povos originários. Por fim, a escolha de uma narrativa coletiva sem um protagonista individual revela a intenção a deslocar o foco do indivíduo para a experiência comunitária, transformando o filme em um espaço de resistência e afirmação política. Dessa forma, A Flor do Buritis convida o espectador a rever sua própria perspectiva sobre as disputas territoriais e ambientais, a partir do olhar de quem vive e defende de perto esses territórios. O final do filme foi marcado por 3 pontos principais. Podemos dizer que o primeiro seria a luta política e a resiliência do povo indígena. Ao final do filme, é possível observar a viagem feita para Brasília, no acampamento Terra Livre, onde os Kraho, junto a outros povos indígenas, discursam, exigindo demarcação de terras e reconhecimento de direitos, levando a luta para o centro do poder. Já por parte da resiliência indígena, o filme que mescla realidade e encenação, ele termina mostrando a resistência dos Kraho, que usam sua cultura e união para lutar pela sobrevivência e autonomia, mesmo após terem sofrido um ataque muito violento. Ao final, a gente tem uma simbolização de esperança e de futuro dos Kraho, pois o filme ele encerra com o nascimento do filho de Hidno, trazendo um raio de esperança e simbolizando deste modo a continuidade e a força do povo Kraho. Aliás, tem uma música reforçando isso. Abre aspas, chama outro, mais um guerreiro, fecha aspas. Ao final do filme, é um misto de celebração da vida e afirmação política, destacando a importância da nova geração na continuidade da luta indígena. Bom, como foi dito durante o acampamento Terra Livre, abre aspas, essa carta está escrita com a caneta do branco, mas está assinada pelo espírito de todos os povos indígenas, fecha aspas. Ao terem voz, os Kraho não apenas reivindicaram seu lugar, como retomam sua autonomia, sua história e, consequentemente, sua identidade. Rabada
Que